Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SOS Podcast, o podcast que vai levar a medicina além do consultório. Hoje comigo, sempre ele, Dr. Henry Ota. Fala pessoal, beleza? Fala Bruno. Cara, hoje o episódio vai ser sensacional, né, cara? Cara, hoje o potencial é gigantesco. Estamos aqui com um cara gigante aí da advocacia, Dr. Adolfo Touzon. Ele é especialista em Direito Médico e da Saúde, membro da Comissão de Direito Médico da OAB, Barra da Tijuca. Ele é sócio da TBF Advogados. Fala, Adolfo. Obrigado, hein, meu? Fala, Bruno. Fala, Henry. Prazer estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho sobre essas relações entre direito e medicina. Tem muita coisa pra gente falar. Pô, obrigado aí por ter aceitado o convite. Acho que é um assunto bem importante, assim, pra medicina, assim. A gente tem pouco informação, eu acho, né? Pouca informação, o médico na verdade o médico não se apega muito a isso e é uma coisa muito importante, cara. Faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem até um pouco de dificuldade, então assim, foi interessante trazer o Adolfo aí pra gente elucidar algumas dúvidas que todo mundo tem aí, do que pode e não pode fazer. Sim. E conta um pouco pra gente aí, Adolfo, como é que você começou a ser especialista em direito médico? Onde que foi o seu primeiro contato? Qual que foi a... Então, o meu primeiro contato foi no início mesmo da advocacia. Quando você está começando, né, eu costumo dizer que ninguém começa especialista em nada. Você vai conhecendo, vai tateando, e eu comecei a descobrir dentro da responsabilidade civil um ramo que me interessava bastante, que era justamente dos casos que envolviam principalmente erros médicos. E aí você começa a questionar, começa a pesquisar para poder tentar entender, olha, efetivamente, o que é erro médico, o que não é erro médico, o que é iatrogenia, o que está acontecendo aqui, por que essa responsabilização acontece dessa forma. E aí, conhecendo alguns eventos sobre a matéria, eu me interessei. E aí eu passei a integrar a Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Barra da Tijuca, convite da época do presidente Dr. Renato Battaglia, que é um grande amigo até hoje. Comecei a estudar sobre o assunto e estamos aí nessa caminhada, buscando sempre mais conhecimento e buscando se especializar com esses assuntos que cada dia mais vão tomando conhecimento da população. Mas o advogado especialista em direito médico, Adolfo, ele pode atuar como? Ele atua tanto defendendo médico, operadora de saúde? Qual que é o campo dele? Tudo isso que você falou e mais alguma coisa, né? O advogado que ele é especialista em direito médico e direito da saúde, ele pode atuar tanto pelo paciente, pode atuar pelo médico especificamente, pode atuar por clínicas, pode atuar com as operadoras de plano de saúde. O que é mais importante para quem quiser, né, para quem quer atuar nessa área, é você saber o seu posicionamento, né? Porque, de novo, não dá para você agradar gregos e troianos. Você precisa ter muita noção de para quem você vai advogar, porque uma coisa acaba naturalmente excluindo a outra. Você pode advogar para paciente, pode sim advogar para médicos, para prestadores, pode ter uma advocacia muito mais voltada na parte de processos éticos. Conheço alguns ótimos advogados que trabalham muito mais focado na parte ética. E pode ter também uma atuação muito mais focada na parte de saúde suplementar. E quando você está defendendo um plano de saúde, você está ou dentro de um hospital, como é que é essa parte da sua defesa com relação ao médico? Por exemplo, assim, o médico ele é responsabilizado tanto quanto o hospital ou tem uma diferença? Por exemplo, assim, ele está atuando dentro do hospital, a culpa de algum erro médico é dele ou tem uma parcela? Como é que funciona essa... Cara, essa é uma discussão muito interessante, porque acho que a palavra que vocês mais já ouviram dizer do advogado aqui, ela é muito pertinente. Depende. Depende da posição que esse médico ocupa dentro dessa equipe hospitalar. Se ele é membro da equipe hospitalar, a gente tem um dever de responsabilidade que a gente chama de responsabilidade objetiva do hospital por esse médico, que é preposto dele. Se ele é um médico que está ali só, às vezes, consumindo do hospital um serviço de hotelaria ou está só alugando um centro clínico, essa responsabilidade ela é muito mais dividida entre o profissional, entre o que foi ato do profissional que gerou algum tipo de lesão ao paciente e o que foi a conduta do hospital. E aí você vai ter evolução para esses atos médicos, paramédicos e atos hospitalares para tentar delimitar o que vai ser responsabilidade de cada um, né? Para saber, olha, esse tipo de acontecimento que teve com o paciente decorreu de alguma falha no procedimento específico que foi realizado, ou foi da equipe de enfermaria que cuidou desse paciente posteriormente, foi alguma falha de sinalização da hotelaria, tudo isso pode acontecer. A gente escuta muito, né, sobre prontuário, sobre como que a gente consegue se defender, né? Sim, sim. Só que assim, são informações que, por exemplo, o Henry me deu a dica, um colega médico deu a dica, é difícil um advogado entrar lá no meu consultório e falar assim para mim,
deixa eu ver seu prontuário, deixa eu ver o que a sua evolução, sua RGO, Registro Geral de Operação. Qual que é a forma certa da gente se defender perante um documento? Porque, por exemplo, assim, o paciente pode alegar que teve algum erro de médico, algum erro de conduta, e eu como é que eu demonstro isso num documento que me proteja efetivamente, entendeu? Então, essa é uma outra pergunta também bem interessante, porque vai bem ao encontro do que eu costumo falar sempre quando eu estou tratando de direito médico, que é o quê? A prevenção dos casos de processos contra médicos acaba saindo muito mais barata do que qualquer defesa de processo que surja contra esse médico. Por quê? No momento da prevenção, eu consigo orientar o seu prontuário ou orientar você com documentos médicos que vão te permitir, caso lá na frente você seja demandado, você ter um histórico melhor montado de como você cuida de cada um dos pacientes, né? Sendo objetivo na tua resposta, vai depender muito do detalhamento do seu prontuário, se ele está respeitando um dever de informação com o teu paciente, porque tudo isso você vai poder utilizar na sua defesa, caso exista um processo, além de artigos acadêmicos que embasem a sua atuação em determinado caso. Só que muitas dessas informações que você troca, às vezes de maneira anonimizada, com os seus colegas de profissão, você não consegue lançar num prontuário. É difícil você lançar isso num prontuário, porque, de toda forma, o responsável pelo ato médico naquele paciente é você, Bruno, é você, Henry. Então, por mais que vocês troquem a informação, cada um tem o seu paciente responsável. Não tem como eu documentar no prontuário de um paciente, muitas vezes é difícil você documentar isso se você não for orientado, de onde você teve aquela orientação, de onde você obteve aquela informação, né? Você dizer, olha, eu conversei com o Henry sobre o assunto tal e obtive uma orientação para seguir esse tipo de protocolo para tratar da catarata do paciente específico X. Como que você vai registrar isso no prontuário? É complicado. E falando sobre o médico, que a gente entrou nesse assunto, quais são os principais motivos, Adolfo, de processo contra o médico? E você consegue ranquear mais umas especialidades também que mais sofrem com isso? Sim. Os últimos relatórios, né, do próprio CNJ, eles já tratam especificamente de demandas contra profissionais da saúde, né? E, por incrível que pareça, quando eu li esses relatórios pela primeira vez, eu fiquei bastante chocado, porque a principal especialidade médica que é demandado é GO, gineco-obstetrícia. A especialidade médica mais demandada, assim, representa quase que 40% das demandas são contra GO. Para mim seria estética. Se eu você falasse para mim... Estética é terceira. Terceira, pensaria então, eu erraria. Você falei, estética. Não, é B, não é C. Não. GO, em seguida ortopedia e depois a parte de cirurgia plástica. Mas por que a parte de GO? Então, o que vocês recebem de... Hoje em dia, o que a gente vê sendo muito discutido é sobre violência obstétrica, que é principalmente violações do direito da parturiente durante o plano de parto. Isso acontece com alguma frequência, infelizmente. Mas isso começou... É um tema bem delicado até de você abordar, porque o médico, ele acredita que ele está fazendo aquela conduta, muitas vezes pensando no benefício maior da paciente. Só que, desde que a gente começou a implementar, né, as regras de bioética para tentar ter um tratamento mais humanizado do paciente, o primordial, na verdade, é a não maleficência antes da beneficência. Então, antes de eu pensar no que eu estou trazendo para aquele paciente como tratamento benéfico, eu preciso pensar se isso que eu estou achando que vai ser benéfico para ele prejudica ele de alguma forma, viola algum tipo de direito dele. Porque se violar, independente do benefício que vai trazer, eu não devo empregar. Então, você me perguntou qual o principal motivo dos médicos serem processados hoje em dia. O CNJ também aponta que 70% das demandas são oriundas de falha de comunicação. Olha só. Comunicação. Comunicação. Se você for pensar no que ele falou, é o inverso do que a maioria pensa. Porque você fala assim, eu preciso fazer o bem para o meu paciente. Mas, na verdade, o primeiro passo não é você fazer o bem, é você não fazer o mal. Não prejudicar, né? É não prejudicar. Não, isso é... Né? É não prejudicar. E é engraçado que quando a gente fala de falhas de comunicação e falhas de comunicação nesse processo de atenção, de cuidado do paciente, você precisa pensar que na atenção ao paciente existem uma série de atores
que participam desse cuidado ao paciente. Desde a recepcionista, a equipe de enfermagem, manobrista da clínica, a equipe médica propriamente dita, todos eles interferem na experiência que esse paciente vai ter naquele atendimento para ele avaliar se ele foi bem ou não atendido. Por quê? A percepção de cuidado ou percepção de tratamento eficaz está muito mais ligada a essa experiência que o paciente teve, na maioria dos casos, do que ao resultado final. Então, um paciente que é bem cuidado, que ele tem a clareza na comunicação que ele está recebendo naquele tratamento, dificilmente demanda ou clínica ou o médico, porque ele entende que aquele médico, aquela equipe tratou dele da melhor maneira possível. Porque a comunicação sempre foi muito clara, ele foi sempre muito objetivo, jogou sempre muito limpo com o paciente. E muitas vezes, né, a gente vinha até conversando isso, os modelos hoje em dia de remuneração acabam afastando esse cuidado mais próximo do médico com o paciente, por incentivar uma massificação de atendimento. A gente entende isso, entende a posição do médico, né? E o paciente também precisa, de alguma forma, ser informado disso. Acho que informação é o ponto primordial para a gente tentar diminuir o número de demandas que acontecem contra médicos. Do contrário, eu não vejo num cenário próximo isso reduzindo. E o que você lembra, assim, um caso interessante, tanto de um paciente ou de um grande hospital, um plano de saúde, alguma coisa assim que Olha, um caso te marcou? Bastante interessante, óbvio, eu não posso divulgar nomes até pelo sigilo profissional, mas foi algo que me marcou bastante, foi um atendimento de um paciente que tinha uma fratura de clavícula, ele tinha fraturado a clavícula, e esse médico ortopedista super conceituado, mais de 40 anos de profissão, fez a operação, fez a cirurgia nele, explicou para ele que ele não poderia fazer esforço. Olha, o que você utilizou, o método que eu utilizei aqui com você, ele é um método, uma placa que vai te deixar esteticamente melhor essa posição, mas ela vai exigir de você um pouco mais no pós-operatório, de repouso, mas você não vai ficar com marca, a cicatriz fica menor. Então, ele trouxe para o paciente os benefícios que aquilo ia ter. Falou, olha, essa placa é uma placa que vai ficar melhor fixada, ela vai possibilitar você ter uma vida melhor depois do pós-operatório, mas ela vai exigir de você um pós-operatório mais atento. Você vai precisar conduzir melhor as sessões de fisioterapia, você não vai ter uma limitação do arco de movimento do ombro, como seria uma cirurgia convencional desse setor, mas você precisa se atentar a isso. Ok. Dali a 3 semanas o paciente volta com a mesma placa quebrada em 3 locais diferentes. Aí falou, cara, mas o que você fez nesse pós-operatório? Ah, não, doutor, não fiz nada, mas a gente precisa reoperar porque quebrou e tal. Ele falou, não, tudo bem, a gente pode fazer uma nova cirurgia, faz os exames e a gente volta. O paciente sumiu, fez a cirurgia num outro local, com outro tipo de tratamento. A clavícula acabou fixando, o osso acabou fazendo a calcificação, gerou um calo ósseo no local, ele não fez a cirurgia com essa outra pessoa, da forma que essa pessoa tinha orientado também. E depois ele processou esse primeiro médico indicando algum tipo de erro médico na conduta. A gente precisou demonstrar que, olha, não só o procedimento que ele utilizou para esse paciente era possível, porque um dos argumentos do autor era que essa era uma placa utilizada para correção de cirurgia da falange. Aí a gente explicou, olha, não, essa é uma placa utilizada para correção de ossos finos e longos. Tanto é que serve para falange, serve para clavícula, serve para outros ossos finos e longos, está na própria determinação da placa. E a gente foi encontrar um artigo da Scientific American, acho que, ou de uma revista médica, não lembro agora o nome certo, indicando que, olha, não, esse tratamento ele é empregado em cirurgias similares a que você teve de clavícula, inclusive com resultado mais positivo. Só não é tão aplicada. Por quê? Ela é uma cirurgia que vai exigir um pouco mais de atenção do paciente, então muito médico busca não utilizar ela exatamente por ele incorrer num risco maior ao te restituir isso. Mas no final, o benefício que ele está te buscando é maior.
Se dá a responsabilidade do paciente, que ele tem que entender que ele Exato. precisa fazer exatamente aquilo. Não é, por Exato. exemplo, você pode... Estou só dando uma dica aqui. Não, você tem Exato. que fazer aquilo e vai ser melhor para você. Não, e aí a gente depois foi descobrir que esse paciente, na verdade, trabalhava como empilhador de Provavelmente mercado. ele foi trabalhar. Cara, com certeza. Obviamente, ele foi trabalhar e as lesões que ele teve eram naturais de quem tinha promovido esforço numa área que não poderia sofrer esse tipo de esforço. Então, esse tipo de coisa acontece com alguma frequência. Você tem esse caso do ortopedista, mas tiveram outros, outros casos onde você olha assim e fala, pô, querido, isso é uma coisa que acontece bastante, tá? Falha nos processos de pós-operatório acabam gerando muitas demandas contra os médicos, principalmente nos casos onde não fica muito claro para o paciente qual é o que ele precisa fazer no pós-operatório. Quando não tem uma documentação disso muito bem organizada no prontuário. Aí Então, você entra na informação, né? mas Isso, um dever de informação. pegando esse seu gancho que você falou Sim. de prontuário, Aham. hoje a gente vê que o prontuário ele está saindo muito do papel, né, Mani? E ele está indo mais para o digital. Sim. Então, esses dados que vão agora para o digital, ou eles ficam na nuvem, eles ficam Sim. armazenados. E dado de saúde é um dado sensível, né? Um Sim, dado sim. pessoal e sensível. Se você tem a perca desses dados, quem que se responsabiliza por isso? É a empresa? É a clínica que mantinha os dados? Como que funciona isso, Adolfo? Então, o responsável... Bom, você tocou num ponto que é muito interessante, que é da atual Lei Geral de Proteção de Dados, que está conferindo às empresas, não só empresas de saúde, como todas aquelas que lidam com dados, que fazem tratamento de dados, escritório de advocacia inclusive, a ter um cuidado maior com o que ele está lidando de informação do seu cliente, né? O dado de saúde em si já é caracterizado como um dado sensível e a responsabilização desse vazamento de dados, ou dessa perda desses dados, é literalmente de quem opera, de quem trata com esses dados. Então, se você é médico, para poder lançar no sistema de prontuário eletrônico os dados daquele paciente, você está operando o dado dele. O cara que faz o armazenamento desses dados nessa nuvem, que trabalha com o sistema da clínica, precisa operar os dados dele, ele faz tratamento desses dados. Então, essa responsabilização ela vai ser perpassada por todo mundo que está na cadeia de tratamento desses dados. E é isso que é algo que é bastante sensível e eu, na minha visão, acho que clínicas médicas e hospitais hoje em dia ainda estão engatinhando em entender as obrigações que a Lei Geral de Proteção de Dados confere a eles, porque a realidade de prontuário eletrônico ela acontece muito nos grandes centros urbanos, mas não é uma realidade brasileira ainda. Eu tenho muita pouca aplicação do prontuário eletrônico se eu fujo dos grandes centros urbanos. Ainda deve ser a cartolina lá, né? Não, com certeza. Eu tenho pouquíssima inclusão digital, principalmente inclusão digital no operacional desses hospitais, clínicas, pequenas clínicas, consultórios. Ainda não é realidade. Ainda não é realidade. E essa realidade vai chegar atropelando quem não conseguir se adequar a essas obrigações. Tanto que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê, como a própria lei que previu lá atrás o prontuário eletrônico, não lembro ela aqui agora de cabeça, mas que previa esse dever de cuidado com esses dados. Lá atrás já existia essa preocupação em saber que, olha, você precisa saber tratar esses dados, precisa armazenar isso de forma correta, precisa guardar os dados desse prontuário, até por um período que é discutível, como eu estava te falando. Existem determinações para guarda de prontuário físico, né? São 20 anos pela legislação do médico, mas não existe ainda uma regra específica de tempo de guarda ou tempo de manutenção desses dados eletrônicos. E aí, como que eu vou me virar numa situação como essa? Porque o que a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que trata de dados de saúde, fala é que você precisa ficar e utilizar esses dados o mínimo de tempo necessário para você fazer o atendimento ou o serviço que o cliente precisa. Se terminou aquele serviço, terminou aquele objetivo para o qual você teve acesso aos dados, esses dados devem ser descartados ou devolvidos ao paciente, ao cliente, a quem é o detentor de verdade desses dados. Como é que vai ficar o médico nessa situação? São perguntas que a gente ainda precisa responder. Que ainda existe uma dúvida muito grande, porque a Lei Geral de Proteção de Dados teve a sua vigência prorrogada algumas vezes. A Agência Nacional, autoridade, né, que não foi alçada ao tamanho de agência, ela é uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi literalmente criada por uma medida provisória, que é uma medida precária, tem 2 meses.
Então é super recente. Sim. Ela ainda está determinando os parâmetros de punição que vão ser aplicados a quem violar algum tipo de determinação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ela já deixou claro, olha, ano que vem, a partir do ano que vem, eu vou começar a utilizar esses mecanismos, né, de sanções administrativas para quem não estiver atendendo a esses programas. Ela faz lá as exceções, né, as empresas de pequeno porte, que são empresas menores, mas quem é player relevante no setor precisa se adequar a isso. Grandes players já estão pensando nisso com muito mais cuidado. Mas quem está ali, às vezes, no meio do caminho, não está se atentando, está muito preocupado, às vezes, em fazer um faturamento bom, em manter uma saúde, porque a gente sabe que esse setor foi muito atingido, né, seja por pandemia, seja por priorização, né, de gastos, e não está se atentando à possibilidade de sofrer eventualmente uma sanção administrativa ou até mesmo uma sanção consumerista, porque a Lei Geral de Proteção de Dados confere ao consumidor, confere ao detentor desses dados a possibilidade de promover ações contra esses tratadores de dados que não fazem isso da maneira correta, e muita gente não está se alertando para isso. Então, eu acredito que num futuro não muito distante, a gente vai ver surgir demandas pela falha no tratamento de dados. Que nem quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, muita gente começou a promover ações, né, de cunho consumerista para ações que eram muito comuns no mercado civil. Isso vai acontecer, na minha visão também, para a área do direito digital, para a área da Lei Geral de Proteção de Dados. Não, e esses dados que a gente estava falando, como são dados sensíveis, você imagina, dentro de uma própria clínica, o profissional da recepção, ele também não pode ter, às vezes, acesso ao dado que o médico está lá. Sim. Então, você, às vezes, tem que ter um nível de acesso para cada um também. Né? Isso que a gente chama de hierarquização dos acessos, ela está já prevista como uma possibilidade nas políticas de proteção de dados. Eu preciso criar perfis segmentados de informação. Então, quem está na recepção, quem está em alguns setores que não precisam, em setores mais administrativos, que não precisem ter acesso necessariamente a todas essas informações, não é para ter. Eu preciso ter essa segmentação de informação. Eu preciso ter uma unicidade de sistema, que a gente sabe que muitas vezes não é comum. Então, eu tenho um prontuário eletrônico dentro de um hospital, mas a galera de fisioterapia tem um prontuário do paciente, o médico tem outro prontuário do paciente, quem está na enfermagem tem outro prontuário. Unificar essas informações muitas vezes é difícil e toma tempo. Então, isso, até para poder instrumentalizar a defesa do hospital, se ele precisar de algum organismo de defesa, às vezes demora, porque eu não tenho um prontuário unificado. Se eu não tenho esse prontuário unificado internamente, imagina por todos os lugares onde aquele paciente passou. Então, assim, eu acredito que a gente caminha para um cenário de prontuário unificado, via DataSUS, via algum tipo de organismo que vá surgir para tentar unificar essas informações, para tentar otimizar essas informações, porque eu não posso ter mais tanta segmentação, e aí segmentação no sentido de várias pessoas tratando ou lidando com aqueles dados sem precisar. Então, eu acredito que a gente caminha para um cenário de unificação de prontuários num sistema onde o paciente vai poder levar, olha, o senhor precisa saber meu quadro, né, doutor Bruno? Está aqui. Tudo que eu tenho, todos os exames que eu já fiz, qual é o meu quadro de saúde, quais são os meus problemas de saúde congênitos, já tenho diabetes, sou cardíaco, faço uso desse medicamento aqui. Para ele não ter que preencher uma ficha em cada local que ele vá. E não é só preencher, assim, não é só a parte burocrática, acho que é a parte financeira, porque Sim. Imagina que você não tem essa unificação, se você não tem esse controle, o quanto que é pedido de exame repetido, o quanto que é pedido, né, de tratamentos diferentes, e o próprio paciente, às vezes ele passa por um momento que ele não consegue entender o que está sendo feito. Ele fala, não, mas eu fiz esse, mas o doutor pediu, acho que eu vou fazer de novo. Sim. Só que o orçamentário da gestão de qualquer centro de saúde fica muito prejudicado. Né? E aí você tocou num ponto que para a saúde suplementar ele é muito sensível. Né? A gente acaba vendo bastante isso, que é o gasto redobrado desnecessário. Onde eu tenho mais gargalo de gasto desnecessário é exatamente nos pedidos de exame repetido. Então, se o cara fez um hemograma completo hoje, ele não precisa fazer um hemograma completo semana que vem. Não vai ter uma diferença significativa de um para o outro.
E a gente pega isso, né, mãe? Muito. A gente pede pré-operatório, o cara acabou de fazer um check-up com o cardiologista. Acabou de fazer. Tem alguns exames que batem ali, Muito. né? A gente tenta juntar a informação do paciente, só que daí você entra de novo na massificação. Então, a gente às Sim. vezes tem um volume para atender, tem a demanda da agenda, tem muito paciente para atender. Assim, Sim. você teria que perder um tempo para analisar ele. Aí, perder ou ganhar um tempo, né? Mas você otimizar aquela consulta e acaba, né, acontecendo isso. Sim. Aí ele volta depois, você até perguntou, mas doutor, não lembrei. Agora, quando a gente tem um sistema, por exemplo, particularmente a gente no hospital lá, tem um sistema nosso, aí eu já vejo o que o Henry fez com o paciente, eu já vejo que ele passou com outro especialista em retina, ele já passou com outro que ali já foi solicitado, então eu já consigo meio que otimizar até o tempo dele, Você mesmo, otimiza ou o o meu tempo, tempo, né? Você otimiza o seu tempo, né? Porque você não vai precisar atender de novo aquele paciente, porque ele vai voltar com os exames feitos para você, numa consulta de retorno que você não vai conseguir cobrar se for dentro daquele período. Então pensa assim, você está otimizando o seu tempo, a sua agenda, você está otimizando necessariamente o financeiro da operadora, e é isso que eu tenho visto bastante, estudado bastante, que são esses modelos de remuneração que possam incentivar práticas como essa, que visem otimizar o tratamento de saúde. Porque, de novo, colocar a operadora de saúde, colocar, seja ela medicina de grupo, seja ela seguradora de saúde, colocar a operadora de saúde só como vilã, é muito fácil, é muito simples, é algo, para mim, muito raso, né? Se o problema todo fosse só a operadora de plano de saúde, tudo bem, tirei do mercado a operadora de plano de saúde. Ela não é a grande vilã? Ela não é um grande problema, um grande câncer? Tirei. E agora? Todo mundo foi pro SUS. Sobrecarrega o SUS. O que eu né? faço com todo mundo Nossa, no SUS? Eu não consigo funcionar. Então, hoje em dia, o papel da saúde suplementar dentro da prestação de serviço de saúde, ele é um papel importante. Óbvio que o nosso sistema precisa ser o SUS. A gente precisa do SUS. O meu ponto aqui não é esse. Não é uma crítica ao SUS ou ao modelo do SUS, por mais que críticas eu acho que precisem ser feitas ao modelo integrativo e universal que o SUS promove. Acho que isso cabe em críticas. Mas é um modelo que a gente precisa adotar. Ele é importante, ele é fundamental. Só que eu preciso entender que a medicina, do ponto de vista privada, dentro da operadora, ela é suplementar. Então, não adianta eu tentar empregar para esse cara que é a operadora todo e qualquer custo, porque ele vai precisar embutir isso em algum lugar e vai ser no risco e aí fica mais caro. Então, é um ciclo vicioso que, ao invés de beneficiar o paciente, acaba, por final, prejudicar ele sob um prisma de algum tipo de benefício momentâneo, mas que lá na frente gera para ele uma mensalidade mais cara, gera para ele, às vezes, uma perda de rede credenciada. Será que eu estou beneficiando efetivamente o paciente? Então, acho que a gente precisa ter uma visão um pouco mais crítica de colocar só a operadora como uma grande vilã do setor de saúde. E você falou assim de sustentabilidade. Sim. A gente viveu um momento de pandemia que trouxe muito à tona um sistema de atendimento por vídeo, né? A telemedicina. Sim, sim. A gente tem a pretensão aqui com a SOS de levar a medicina além do consultório. Eu acho que nada mais do que físico factual. ou a telemedicina. Sim. Como é que é para o direito médico? Assim, qual que são os limites da telemedicina? Onde que a gente pode atuar, onde não pode atuar, como a gente pode se proteger fazendo a telemedicina? Sim. Então, a telemedicina, ela foi um fenômeno que atropelou as regulamentações. Porque eu já tinha uma regulamentação bem antiga, de 2001, tratando sobre teleatendimento, que era a possibilidade de você fazer algum tipo de dúvidas, de sanar eventuais dúvidas à distância, né? E a pandemia veio e falou, tudo bem, olha só, eu tenho a ferramenta, eu preciso implementar. Depois vocês vêm com a regulação. Então, eu tenho uma série de hospitais de grande referência, eu tenho até mesmo operadoras de grande referência que fizeram isso e falaram, depois vai vir a regulamentação, mas eu preciso fazer, eu preciso prestar. E não adianta a gente achar que a regulamentação vai ser anterior ao fato econômico ou ao fato real, porque não vai. Primeiro surge o fato real para depois surgir regulação, né? Em geral, o fenômeno que acontece é esse. Eu tenho a regulação a posteriori. Eu não consigo acompanhar a evolução, né, da economia ou evolução das ferramentas que são desenvolvidas com uma regulação prévia. Então, surgiu, vai ser regulado depois. O que a gente tem hoje de regulação de telemedicina
ainda é embrionária, a gente tem a lei de telemedicina agora que permite esse tipo de atendimento. Eu acho que... Em todos os casos? Desculpa te interromper. Ela permite em todos os casos? Então, ela permite na maioria dos casos. Ela não permite no primeiro atendimento, que eu acho que é o principal, né? A gente não pode ter esse primeiro atendimento, ou não é bom que tenha esse primeiro atendimento. Se não me engano, ela é veda. O primeiro atendimento ser na via telepresencial. Mas os demais atendimentos de acompanhamento, a partir do momento que você tem um histórico com aquele paciente, permite esse atendimento ser feito à distância, sim. Só que, de novo, a gente tem hoje em dia ainda algumas limitações que são impostas pela questão geográfica. Por exemplo, vai ter gente que vai dizer que eu não posso ter telemedicina porque você não tem registro para atender, sei lá, em Goiânia, em Goiás. Você não está registrado no CRM de Goiás. Aí você vai falar, pô, mas eu estou atendendo um cara daqui de São Paulo via telepresencial, e daí que eu não tenho CRM em Goiás? Então, a gente ainda tem alguns dispositivos que são bem arcaicos, né, nessa questão de atendimento telepresencial, que vão precisar ser avançados, evoluídos, quer queira, quer não, porque a realidade está posta. Não, que a vivência de telemedicina, ela otimiza demais, né? Sim, Eu acho que isso é um passo importantíssimo para a medicina, né? Custo Sim. também, né? É. E falando, Adolfo, agora já mudando um pouco de assunto, Uhum. falando em relação até onde vai a autonomia do paciente quando ele tem um poder de decisão na terapêutica. Por exemplo, o paciente testemunha de Jeová, com transfusão de sangue. O quanto Bom que que você veio com um tema leve, muito tranquilo de falar sobre isso, é super de boa, não gera nenhum tipo de conflito. Então, hoje em dia, cara, o que acontece? Como eu tenho justamente uma lógica do paciente tendo ou buscando ter um pouco mais de conhecimento, e de novo, por mais que seja por um outro lado, a gente fala de novo de informação. Como o paciente começa a ter mais informação, ele acaba sendo muito mais partícipe na tomada de decisão terapêutica, né? Principalmente nos casos eletivos, né? Isso não tem tanta aplicação para casos de urgência e emergência, onde o médico tem o dever de atender, depois ele descobre qual era a preferência de orientação, mas ali na urgência ele tem que atender. Não vai ter nenhuma escusa para ele pensar em escolha terapêutica em tratamento que seja de urgência e emergência. Ele precisa fazer. Só que quando o tratamento é eletivo, ou quando eu tenho uma determinação prévia de vontade, bem documentada desse paciente, existe hoje em dia uma discussão muito maior dessa divisão de responsabilidade entre o médico e o paciente na escolha terapêutica. Um exemplo muito clássico, né? Existem pacientes hoje em dia que, por sua objeção de consciência, por sua concepção moral, não querem ser reanimados. Então, caso ele evolua para uma parada, ele fala, olha só, eu tenho essa minha consciência, essa minha moral, eu tenho essa concepção ética, eu quero deixar claro aqui no meu prontuário, faço uma declaração, e aí é importante o hospital ter essa documentação, ter isso guardado no prontuário do paciente, que se por acaso eu parar, não quero ser reanimado. E isso precisa ser respeitado. A autonomia do paciente precisa ser respeitada. Porque se eu tenho esse respeito à autonomia do paciente, eu evito consideravelmente demanda. Eu diminuo o potencial de demanda. Porque, olha só, qual vai ser o argumento que esse paciente ou que a família desse paciente depois vai ter para justificar algum tipo de demanda por falha na conduta médica? Fala, pô, mas olha só, eu expliquei para ele quais eram as possibilidades que ele tinha. Olha, a gente tem para o seu caso essa e essa determinação. A gente pode seguir qualquer desses três caminhos. O benefício desse é esse, o benefício dessa escolha é essa, o benefício dessa é essa, os riscos também são postos. Então, eu tenho muito mais essa... Isso é um papo muito mais para frente, né? Eu acho que isso é o cenário que está vindo para direito médico, é essa divisão de responsabilidade na tomada de decisão terapêutica. Muito mais para os casos eletivos, né? A gente vai falar de procurador médico, eu posso determinar uma pessoa que vá responder por mim qual tipo de tratamento vai ser adotado se eu estiver inconsciente. Isso já acontece, isso já existe, já tem gente fazendo documento público para fazer esse tipo de determinação. Ele é meu procurador médico. Então, em caso onde eu não estou consciente, quem vai determinar qual o tratamento que vai ser feito vai ser o Henry. E entra naquele não fazer o mal antes de fazer o bem, né? Exatamente.
E, Adolfo, a gente tem aqui um quadro, na verdade, a gente, no final dos episódios aqui, a gente pede aí pro pessoal mandar os SOS, pra gente sanar as dúvidas. A gente tem um quadro aqui que é Atendendo ao SOS. Bora. Você aí que segue a gente, se ainda não segue, começa a seguir, ativa o sininho, curte, compartilha, vamos fazer o canal crescer pra gente sanar mais as dúvidas aí de um tema super interessante hoje. Então, Adolfo, a gente tem um SOS aqui, foi mandado por um dos nossos seguidores, dos nossos queridos seguidores aí. Empresas podem cobrar o CID no atestado do funcionário? Galera, começou bem. Tema também controverso, porque o Tribunal Superior do Trabalho, ele já determinou, ele tem se posicionado no sentido de que não. A empresa não pode exigir do paciente a presença da Classificação Internacional de Doenças no atestado ou médico ou odontológico como requisito para o abono de faltas. Antigamente, o TST até tinha uma posição que exigia, né, essa informação, mas hoje em dia, até para a proteção à privacidade, à dignidade desse paciente, né, desse empregado, não é mais necessário a informação do CID no atestado médico para poder justificar o abono de faltas. Hoje eu tive pelo menos uns 4 pacientes que falaram que a empresa obriga eles a ter. Mas às vezes nem o colaborador sabe, né? Eles mas acham mesmo mesmo. Você falando, não tem como ele chegar na empresa. A empresa tinha que ser informada de alguma forma. O RH da empresa, às vezes, precisa ser informado que ele pode promover esse afastamento direto lá no setor do e-social com um atestado sem necessariamente indicar qual é o CID, só indicando qual é o tipo de doença. Adolfo, próxima pergunta aqui do nosso inscrito seguidor. Médico PJ que trabalha todos os dias em uma única clínica configura vínculo empregatício? Esse médico pode exigir direitos trabalhistas? Boa pergunta também. Então, para eu pensar em vínculo de emprego, eu preciso preencher os quatro requisitos do vínculo, que são o quê? Pessoalidade, subordinação, onerosidade e assiduidade. Se qualquer um desses 4 itens não estiver presente naquela relação, eu não posso falar na existência de vínculo de emprego. Qualquer um deles estiver ausente. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma escala para cumprir de plantão no hospital XYZ. Eu, em tese, deveria ir lá. Mas, se eu não for, outra pessoa pode prestar esse mesmo plantão no meu lugar. Eu não tenho aqui pessoalidade. Não preciso que seja o Henry a estar ali. Se outra pessoa pode preencher esse mesmo plantão, eu não tenho a configuração do vínculo de emprego. Nossa, isso é interessantíssimo. Quais são as 4? Fala de novo. Onerosidade. O que seria? Você receber pelo trabalho que você está exercendo. Seu salário. Onerar. Onerar, Sim. Din-din. La Plata. Sim, La Money. Ouro, gold. Gold. Assiduidade, ou seja, eu tenho uma frequência de participação. Pode ser uma vez na semana. Mas se toda semana eu vou uma vez naquele hospital, existe assiduidade. Assiduidade é frequência. Tá? Assiduidade igual frequência. Pessoalidade, ou seja, eu preciso que seja especificamente aquela pessoa que esteja praticando aquele ato, que esteja ali naquele horário, naquele dia. Pessoalidade. E 4, subordinação, ou seja, eu obedeço ordens de alguém vinculado àquele hospital para eu fazer a minha atividade. Eu recebo orientações, eu recebo como que eu devo proceder no meu trabalho. Eu não tenho a total e livre liberdade para exercer o meu ofício. Eu estou obedecendo a alguém. Então, existe alguém acima de mim, algum chefe, que me determina como eu devo prosseguir na minha atuação. Um outro SOS que foi solicitado para a gente aqui: quais cuidados legais preciso ter para fazer publicidade e marketing médico? É um tema que, assim, o pessoal médico usa bastante hoje em dia nas mídias sociais. Né? Cara, então, eu preciso tomar até um golinho d'água. Publicidade médica, ela é um tema que tem sido bastante tratado pelo CFM, porque hoje em dia você vê esses instrumentos de mídias sociais, de redes sociais, que passaram a fazer parte do nosso dia a dia, e não adianta eu ficar exigindo que o médico não esteja ali, ou que o próprio advogado também não esteja ali, porque ele vai estar. Então, o cuidado que eu indico para quem quer fazer,
quem precisa fazer publicidade ou marketing na área médica é evitar conteúdo sensacionalista, evitar dizer que você é o único ou o melhor de todos em empregar determinada solução, né? Curas milagrosas ou qualquer tipo de tratamento que seja ou único ou o melhor de todos. Esse tipo de conteúdo sensacionalista é um conteúdo que não condiz com o exercício da medicina. Promessa, né? Promessas são muito complicadas, né? Promessas são muito complicadas. Mas, assim, eu acho que vai muito do bom senso, né? Um conteúdo informacional bem indicado, bem determinado, uma parte de orientação, acho que cabe muito no médico, e com isso você consegue construir o seu lugar nas mídias sociais, você consegue construir a sua autoridade, mas principalmente o que vai trazer esse reconhecimento, que é o que o marketing quer promover, é a sua constância. É você estar sempre ali, mantendo aquele seu público informado, mantendo ele notificado de coisas novas, de coisas relevantes para ele. Acho que esse é o principal. Entra um pouco indiretamente nessa promessa de resultado, nessa você postar a foto antes e depois do paciente, por exemplo, né? Antes e depois é outro ponto muito relevante, porque não existe uma vedação de você postar foto de antes e depois, desde que você respeite a anonimização do paciente, para você não violar o direito dele. Então, se você não está violando a identidade do paciente, você não está incorrendo em falha por postar antes e depois. Só que quando você posta antes e depois, a gente tem uma alteração no perfil de atuação do médico. Via de regra, para o direito, o médico ele atua com uma obrigação de meio. O que a gente chama de obrigação de meio? Obrigação de meio é aquela que o profissional tem de empregar todas as técnicas e meios possíveis para entregar um melhor resultado no final. Isso é obrigação de meio. Quando eu começo a postar essas fotos de antes e depois e vinculo a algum tipo de oferta ou algum tipo de resultado específico, essa minha obrigação de meio vira obrigação de resultado. Ou seja, eu estou me vinculando a ele ter determinado resultado que eu estou mostrando no antes e no depois. Eu estou dizendo, olha, se você está aqui nesse aspecto de antes, eu vou te deixar assim depois. A gente começou a ver muito isso em cirurgia plástica, era muito comum, super comum até. Só que depois, vários outros cenários de antes e depois começaram a surgir. E é muito perigoso você trabalhar com obrigação de resultado quando você está lidando com o corpo humano. Por quê? Até para a própria cirurgia plástica, eu tenho uma tese de que mesmo na cirurgia plástica eu não poderia falar de obrigação de resultado, porque eu estou falando de algo que está fora do meu controle, que é o corpo do paciente, é a resposta orgânica. Então, eu posso ter empregado a melhor técnica, ter feito tudo o que era o esperado de mim naquela técnica e não obter o resultado que ele esperava, porque eu não sei qual era a expectativa dele. De novo, a gente passa naquele dever de informação, de comunicação. Você vê como as coisas estão muito ligadas dentro do direito médico? Está tudo muito ligado nesse sentido. Na nossa área de atuação, a gente passa muito isso com a cirurgia de catarata em colocação de lente, né? Porque às vezes tem uma expectativa de resultado de visão, de independência Sim. de óculos, que a gente tem que deixar bem explicado que o olho não é um robô, que a gente não vai mexer com um computador 0 para um... Ele é biológico, né? Exato. Na própria atuação do oftalmo, esse cara não pode ter uma infecção bacteriana? Sim. Pode. Ele pode. Existe um risco, né? Sim. Existe todo procedimento cirúrgico envolve um risco. Sempre que você vai para um centro cirúrgico, você está exposto a risco. Só que acho que hoje em dia a sociedade, né, o paciente, ele é muito avesso a qualquer tipo de risco. Então, se você é avesso ao risco, se você não é capaz de entender que tudo na vida envolve algum tipo de risco, você sempre vai estar querendo botar a culpa ou a responsabilidade em alguém que não seja você. Então, é preciso que as pessoas também tenham consciência da participação delas no efeito final, né? Acho que esse é o grande ponto quando a gente fala de antes e depois, né? Dentro de uma lógica de prestação de serviço de saúde, o paciente ele precisa ter consciência que ele também interfere no resultado final. A condição de saúde dele interfere no resultado final. É muito diferente você fazer uma cirurgia de catarata numa pessoa normal e numa pessoa diabética. Concorda? Sim, Sim. total.
eu tenho uma resposta do organismo diferente. Então, se eu omito essa informação, isso acontece bastante. Se eu omito essa informação do meu médico, como que eu posso esperar algum tipo de resultado ou de conduta se o meu perfil orgânico não é igual e o de ninguém é igual? Então, eu acredito que passa muito por aí, nessa transparência, nessa relação, para eu poder utilizar o antes e depois. Tem uma última aqui, Adolfo, isso aqui foi de uma seguidora aqui, foi até um depoimento, né? Boa. Ela colocou assim, ó. Viram a notícia de um médico que foi desligado de um hospital porque colocou uma luva no lugar de uma bolsa de colostomia, pois não tinha bolsa no hospital. Medicina de guerra. Fiquei pensando em quantos hospitais na periferia os médicos não tentar dar o seu jeito. É melhor, o que é o melhor do que perfeito, né? E a comunidade, às vezes, tende a nos punir. Como ele deveria ter agido nesse caso? Faria um boletim de ocorrência? Deixaria sem nada? É complicado. Eu soube desse caso lá no Paraná, se não me engano. Um caso bastante delicado de, enfim, de responsabilização, tanto do hospital, quanto do médico, quanto de todo o tratamento. E aí, o que acontece num caso desse é que eu tenho o erro médico, ele é um corte, a gente chama de teoria do queijo suíço, né? É o erro acontecendo, passando por vários setores dentro do hospital. Então, seja a equipe de mantimento que não comprou o mantimento que precisava, ou não informou que não tinha ou informou que não tinha o mantimento necessário para aquele tipo de cirurgia. Seja um médico que, olha, não registrou um boletim de ocorrência indicando eu não estou tendo as melhores condições para poder prestar o meu serviço. E isso acaba recaindo no principal prejudicado nisso, que é o paciente. Então, o paciente, nesse caso, na minha visão, nesse caso específico, é o único que não pode ser responsabilizado. Você pode dizer que o médico poderia ter informado isso de outra forma, né? Poderia ter, se não era um caso de urgência e emergência, poderia ter notificado, indicando, olha, eu não tenho o material mínimo para fazer esse procedimento cirúrgico. Certamente a gente vai ver isso evoluindo, né? Esse caso ele ainda vai passar por esfera, na minha visão, civil e trabalhista, porque esse médico foi desligado. Sim. Mas, de fato, qual era a responsabilidade dele enquanto membro da equipe médica? Ele é responsável por mantimento? Não é. Não é. Então, com certeza existe alguma falha ali que a gente vai precisar verificar, no caso concreto, como que vai ser resolvido. Mas é lamentável. É lamentável. A gente sabe que essa é uma realidade em vários setores, né, mais periféricos, seja em hospitais privados, principalmente em hospitais públicos. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo com muita frequência. E acho que precisa ter uma humanização maior desse cuidado com o paciente. Ele precisa ele acabou se perdendo, né, nessa relação médico-paciente, essa noção de que é um ser humano que está ali, virou um número de prontuário. A gente precisa afastar um pouco essa noção de número de prontuário. Chegou mais uma aqui, agora foi online, no nosso tablet aqui. Mike ou Harvey? Mike, lá, cara. Eu acho que eu gostava mais do Harvey, hein, cara. O Harvey, ele tem mais aquela... O cara era bom, hein, meu? O cara é bom. Gosto muito de Suits. Mas, no final das contas, ele acabava precisando sempre de uma ajudinha do Mike. Na hora do aperto, era quem ele acabava procurando. Ele era o Mike para uma solução diferente, mirabolante. Você conhece alguém igual o Mike? Cara, meu, pelo amor de Deus, ali na primeira... Se você não assistiu o Suits aí, assiste, cara, porque na primeira apresentação dele com o Harvey ali, ele... Abre aí o livro, tal, não sei o que lá. O Henry fez assim, cara. Só que ele errou tudo, entendeu? Ele tentou. Eu falei, abre aí, eu sou bota, tal. Ele anatomia, não sei o que lá, errou tudo. Mas botou a bronca, né? Você conhece alguém igual o Mike, cara? O cara Rapaz, foi crânio, hein, meu? Não. Por isso que... Sério, né? É ficção, né, mano? Vamos separar, cara, um pouquinho. Eu quase larguei a medicina pra fazer isso. Os caras olhavam pra mim e falavam assim, cara, ele é a cara do Harvey, velho. Aí falou, não, larga a medicina. Não. Mas, pô, Adolfo, a gente tem um outro quadro aqui que a gente pede pra você prescrever, receitar do seu coração, da sua alma, da sua carteirinha da OAB, da sua experiência. Dentro do meu coração. Uma dica aí, para os nossos seguidores, para as pessoas aí que precisam de uma informação, segue seu coração aí, a gente vai... Beleza. Vai transmitir aqui para o pessoal.
Enquanto o Adolfão escreve aí pra gente, mais uma vez, vamos seguir o canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Adolfo, você tem algum arroba aí? Tenho @Adolfo Touzon, ADOLPHO, TOUZON. Vamos pôr na bio. Isso. Se precisar Segue de a gente alguma lá. coisa aí, segue ele. Segue lá, vai ser um prazer. E a gente está sempre colocando conteúdo, sempre, né, tentando distribuir um pouco de conhecimento, conversando com todas as áreas, para poder alimentar um pouco essa galera de informação, que eu acho que é o mais importante. Show de bola. Bom, nós médicos somos muito carentes desse tipo de informação, né, Bruno? Sim, eu acho que a mídia social tá aí também para tentar trazer. A gente tem que filtrar quem é a autoridade, como o Adolfo, né? E quem tenta aparecer alguma coisa assim, mas é uma informação meio carente. Acho que o episódio de hoje foi muito bom, assim, porque a gente vai provavelmente precisar mais aí do Adolfo. Se você ficou alguma dúvida, se você quer mais uma informação sobre direito médico, manda o SOS pra gente. A gente vai tentar trazer mais conteúdo relacionado a essa área, né? Sim. O que a gente aprendeu hoje? Comunicação, né? Falar bastante, conversar com o paciente, esclarecer tudo. Eu vou te falar, acho que o que eu mais aprendi hoje aqui, que foi muito, muito bacana, é não fazer o mal antes de fazer o bem, né, cara? Isso é Porque a gente sempre tem a vontade e o ímpeto de fazer bem, e a gente esquece que antes do bem pode ser não fazer o mal e respeitar o limite ali, né? E eu não sei se você nunca teve um prazer aí, advogado não tem carimbo? Não, né? A gente usa muito pouco hoje Então em carimba, dia. vai fundo, olha lá, ó o barulho. Ah, que isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver aqui, eu vou tomar liberdade. Vê se a letra ajuda, né? Ajuda, cara. Ajuda, não é de médico não, isso não. Doutorei... Tô brincando. Assim como a medicina preventiva, na advocacia é mais barato e efetivo prevenir do que remediar. A gente vai mostrar para vocês depois aqui nas nossas mídias sociais. Adolfo, mais uma vez, Adolfo Touzon, obrigado, cara. Foi uma honra para mim. A gente precisa desse papo, a gente Obrigado, é uma Adolfo. necessidade, cara. Obrigado mesmo. Chamando, viremos novamente com o maior prazer. E mais uma vez, cara, obrigado, Henry. Você foi um fenômeno. E você foi sensacional, cara. Gente, obrigado por mais esse episódio aí. Valeu. Segue aí, ativa o sininho, tá tendo muito conteúdo bacana aí pra você que quer tirar a medicina do consultório, que você quer aprender a atuar, seja com gestão, seja com direito médico, seja com contratação, enfim, o conteúdo aí. E manda o SOS o que você precisar saber, o que você tiver de emergência aí, que a gente vai sanar pra vocês. Um grande abraço. Valeu!